Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses 2, 6, 15. Irmãos, assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, assim continuai a guiar-vos por Ele, enraizados nele e edificados sobre Ele, apoiados na fé que vos foi ensinada, dando-lhe muitas ações de graças. Estai alerta para que ninguém vos enrede com sua filosofia e com doutrina falsa, baseando-se em tradição humana e remontando as forças elementares do mundo, sem se fundamentar em Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dele também vós estáis repletos, pois ele é a cabeça de todas as forças e de todos os poderes. Nele vós também recebestes uma circuncisão, não feita por mão humana, mas uma circuncisão que é de Cristo, pela qual renunciais ao corpo perecível. Com Cristo fostes sepultados no batismo, com ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Ele despojou as autoridades e os poderes sobre-humanos e os expôs publicamente em espetáculo, levando-os em cortejo triunfal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 144, 145. O Senhor é muito bom para com todos. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. O Senhor é muito bom para com todos. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos escolhi a fim de que dês, no meio do mundo, um fruto que dure. Evangelho. Passou a noite toda em oração. Escolheu 12 dentre os discípulos, aos quais deu o nome de apóstolos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 6, 12 e 19. Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar, e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente. De toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele, e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. A fé se enraiza e se eleva.
Na liturgia da palavra, São Paulo nos fala como o jardineiro da alma. Assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, continuai a guiar-vos por Ele, enraizados nele e edificados sobre Ele. A imagem da raiz é profundamente bíblica. No Salmo 1, o justo é como árvore plantada junto às águas. Em Isaías 11, o Messias é o rebento que brota da raiz de Jessé. Aqui Paulo nos convida a uma fé que não flutua, mas se aprofunda, que não se molda às filosofias passageiras, mas se firma na rocha que é Cristo. A cidade de Colossos, onde viviam os destinatários da carta, era um centro de comércio e cultura, influenciada por correntes filosóficas como o estoicismo e o gnosticismo. Estas doutrinas, embora sofisticadas, negavam a encarnação e a suficiência de Cristo. Paulo então ergue um hino à plenitude. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa afirmação é teologicamente revolucionária. Deus não está apenas no céu, mas habita em Cristo, e Cristo habita em nós. A circuncisão do Espírito e o batismo como morte e ressurreição. Paulo fala de uma circuncisão não feita por mãos humanas, uma referência à transformação interior operada pela graça. A circuncisão, sinal da aliança no Antigo Testamento, é agora substituída pelo batismo, que é sepultura e renascimento. Como ensina São Gregório de Nazianzo, o batismo é o banho da alma, a aliança com Deus, a comunhão com Cristo, a destruição do pecado, o selo do Espírito. A expressão corpo perecível refere-se à natureza humana inclinada ao pecado, não ao corpo físico em si, mas à condição caída. Ao sermos batizados, morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Isso é mais que metáfora, é mistério pascal, centro da fé cristã e da liturgia. A vigília pascal, mãe de todas as celebrações, proclama essa verdade com força. Se com Ele morremos, com Ele viveremos. Paulo continua, existia contra nós uma conta a ser paga. Aqui, ele usa linguagem jurídica e cultual. No mundo romano, dívidas eram registradas em tábuas públicas. O pecado é visto como dívida espiritual, mas Cristo, ao ser pregado na cruz, rasga esse registro, como um rei que perdoa o condenado. Santo Anselmo, em sua obra Cur Deus Homo, explica que a cruz é o lugar onde justiça e misericórdia se encontram. Deus não ignora o pecado, mas o assume. A dívida é paga, não com ouro, mas com sangue. E mais, ele despojou as autoridades e os poderes sobre-humanos. Essa expressão refere-se às forças espirituais do mal, mas também aos sistemas opressores políticos, religiosos e ideológicos. A cruz, instrumento de vergonha, torna-se trono de glória, como canta a liturgia da exaltação da Santa Cruz. Ó cruz, esperança única, aumenta aos justos a graça, apaga os crimes dos réus. No Evangelho vemos a escolha dos 12 e a força que cura. Jesus sobe a montanha, lugar de revelação, como o Sinai de Moisés ou o Carmelo de Elias. Ele passa a noite em oração, e ao amanhecer escolhe os 12. A escolha não é política nem estratégica. É fruto da oração. Entre os escolhidos há pescadores, cobradores de impostos, zelotas, irmãos e até um traidor. A igreja nasce da diversidade, não da perfeição. Depois Jesus desce e encontra a multidão, gente de toda parte, sedenta de cura e sentido. Uma força saía dele e curava a todos. Essa força é o Espírito Santo, que unge, consola e transforma. Santo Ambrósio escreve: Cristo cura com o toque, com o olhar, com a palavra. Tudo em ele é salvação. A multidão representa o mundo, doentes, atormentados, excluídos. E Jesus não os evita, ele os toca, os escuta, os cura. A igreja, como corpo de Cristo, é chamada a fazer o mesmo. Hoje, como em Colossos, somos cercados por filosofias vãs, ideologias que prometem sentido, mas não têm raiz em Cristo. Vivemos tempos de espiritualidades líquidas, de fé sem cruz, de religiosidade sem compromisso.
Paulo nos alerta: não vos deixeis enredar. A cultura atual valoriza o eu acima do nós, o sucesso acima da entrega, o prazer acima da verdade. Mas a fé cristã é contracultural. Ela nos chama a morrer com Cristo para viver com Ele. A cruz não é obstáculo, mas ponte. O batismo não é rito social, mas revolução interior. Assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, continuai a guiar-vos por Ele. Esta é a exortação de Paulo, e a nossa missão. Ser cristão não é apenas crer, mas viver enraizado em Cristo, como árvore plantada junto às águas. É ser edificado sobre Ele como casa sobre a rocha. É viver a fé com gratidão, como quem sabe que tudo é domingo. O tema central desta meditação é: em Cristo fomos sepultados para o pecado e ressuscitados para a vida. Que a cruz, outrora sinal de condenação, seja para nós sinal de vitória. Que o batismo, muitas vezes esquecido, seja redescoberto como fonte de identidade. Que a oração, como a de Jesus na montanha, seja o alicerce de nossas escolhas. E que, como os 12, sejamos enviados ao mundo, não por mérito mas por graça, para que uma força saia de nós, e cure, e transforme, e salve. Oração. Senhor Jesus, que subiste a montanha para rezar e escolheste, na intimidade com o Pai, os que seriam enviados ao mundo, ensina-nos a começar cada dia em oração. Que nossas decisões nasçam do silêncio contigo, e não da pressa do mundo. Que saibamos discernir como tu discerniste, não com os olhos da carne, mas com o coração do Espírito. Tu nos chamaste a estar contigo, mesmo sendo diferentes, mesmo sendo frágeis. Tu nos escolheste, não porque éramos os melhores, mas porque queres fazer em nós o teu melhor. Dá-nos coragem para responder ao chamado, mesmo quando nos sentimos últimos, pequenos, esquecidos. Que saibamos descer da montanha contigo e tocar as multidões com a força que vem de ti. Senhor, que em nós habite a fé enraizada, não a fé superficial. Que não sejamos levados pelas filosofias vazias, pelas promessas fáceis, pelas tradições humanas que não se fundamentam em ti. Ensina-nos a viver o batismo como morte do egoísmo e ressurreição para o amor. Que cada gesto nosso seja sinal da vida nova que recebemos. Ajuda-nos a reconhecer que havia contra nós uma conta, e tu a cancelaste. Que essa verdade nos torne humildes, gratos, misericordiosos. Que não cobremos dos outros o que tu já perdoaste em nós. Que sejamos instrumentos de reconciliação em casa, no trabalho, na igreja, nas redes sociais, onde tantos se ferem com palavras e julgamentos. Senhor, que a cruz não seja para nós apenas símbolo, mas caminho. Que saibamos carregar nossas cruzes com esperança, e ajudar os outros a carregar as deles. Que não fujamos da dor, mas a transformemos em oferta. Que não vivamos para nós mesmos, mas para os que esperam por cura, por escuta, por presença. Dá-nos, Senhor, a graça de viver como santos que te bendizem. Que nossas obras te glorifiquem, que nosso louvor seja diário, que nossa vida proclame o esplendor do teu reino. Que sejamos, no meio do mundo, frutos que duram, frutos de justiça, de paz, de ternura. E quando nos sentirmos mortos por dentro, lembra-nos que fomos ressuscitados contigo. Que a força que saía de ti e curava a todos, possa também sair de nós, não por mérito mas por graça. Que sejamos hoje resposta à oração que fizeste naquela montanha. Que sejamos apóstolos da esperança, discípulos da cruz, testemunhas da ressurreição. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.